Preso a um galho no rio, o filhote caramelo latia desesperadamente. Até que o impossível aconteceu. Preso a um galho no meio do rio, um filhote caramelo latia sem parar. As águas do São Francisco corriam fortes, e ele tentava manter a cabeça acima da correnteza, completamente sozinho. Mas quando tudo parecia perdido, algo inesperado surgiu na beira do rio e mudou o rumo da história. O que levou esse filhote até ali? Quem seria capaz de afastá-lo da mãe? E o mais surpreendente, o que a mãe Caramelo está prestes a descobrir sobre a própria vila. Comente de onde você está assistindo, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe dessa história emocionante baseada em laços, segredos e reencontros. As águas do rio São Francisco corriam inquietas naquela manhã. O céu, carregado de nuvens baixas, anunciava mais uma das tempestades de fim de estação. No alto da margem, entre folhas secas e galhos retorcidos, o cheiro forte da terra molhada misturava-se ao som abafado da correnteza. Mas, acima de tudo, havia algo que se destacava, o latido desesperado de um filhote caramelo. Preso por uma das patas traseiras a um galho enroscado entre as pedras, o pequeno cãozinho tremia de frio e medo. Sua pelagem, normalmente brilhante, estava encharcada, pesada de lama e água. Cada vez que o rio se agitava, a força da água puxava seu corpo para baixo, e ele se agarrava com mais força ao que restava de apoio. Chorava. Gritava. Latia com toda a energia que ainda lhe restava. Os pássaros sobrevoavam nervosos, como se soubessem que algo não estava certo. Na outra margem, uma revoada de garças levantou voo ao mesmo tempo, assustadas pelo eco do latido que cortava a paz da manhã. Mas ninguém aparecia. Nenhuma alma viva além dele. Até que, por entre o matagal alto, surgiram dois olhos atentos e marejados. A mãe Caramelo. Uma cadela já adulta, de olhar profundo, com cicatrizes antigas no focinho e um andar ligeiramente manco. Ela vinha farejando havia dias, seguindo pistas quase invisíveis, guiada apenas pelo instinto. E ali estava ele. Seu filhote. Ela avançou até a beira do barranco e viu o pequeno preso, lutando contra a força do rio. Hesitou por um segundo. O rio estava mais alto que o normal, e o local era perigoso até para humanos. Mas nada a impediria. Com cuidado, ela desceu pela margem escorregadia, usando o corpo para se equilibrar entre as raízes expostas e o solo molhado. Latiu uma vez. Um som grave, curto, cheio de força. O filhote a ouviu. E naquele momento, apesar do medo, seus olhos se encheram de esperança. Mas ela sabia que sozinha não conseguiria tirá-lo dali. Não havia como alcançar o galho sem cair no rio. Precisava de ajuda. Precisava dos humanos. E foi nesse instante que, vindo pela trilha de barro, surgiu Zé do Remo. Um velho barqueiro da vila, chapéu surrado na cabeça e um pedaço de pau na mão para se apoiar no caminho. Ele ouviu os latidos ao longe e reconheceu aquele tom de desespero. Não era apenas um cão qualquer. Era um filhote caramelo, e isso bastava. Ao se deparar com a cena, Zé não pensou duas vezes. Largou a vara, ajoelhou-se e analisou a situação. Sabia que se entrasse no rio ali, não sairia com vida. Mas havia uma curva adiante, onde a correnteza era mais mansa. Olhou para a mãe Caramelo, que não tirava os olhos do filhote. Ela confiava nele. E isso mexeu com o velho. Sem dizer palavra, seguiu apressado pela trilha até a curva do rio, onde havia deixado um velho barco de madeira. Subiu com dificuldade, afastou a lama do assento e empurrou a embarcação com os pés. A água se abriu à sua frente, e o velho remava com braços enfraquecidos pelo tempo, mas guiados por algo maior que a força e a vontade de salvar. A mãe Caramelo acompanhava cada movimento do barco com o olhar. Quando Zé se aproximou do galho onde o filhote estava preso, a cadela latiu de novo, como quem orienta, como quem reza. Zé entendeu. Com uma vara longa, foi empurrando a água e, com um gancho improvisado, puxou o galho para mais perto do barco. O filhote, exausto, quase sem forças, deixou-se levar. Zé o segurou com cuidado, envolveu-o em uma velha manta e o colocou no fundo do barco.
O pequeno tremia, mas respirava. E naquele momento, quando o barqueiro voltou pela correnteza, a mãe Caramelo correu pela margem, acompanhando o barco até que ele encostasse. A vila estava distante, mas as notícias corriam mais rápido que o vento naquela região. Logo, os primeiros moradores surgiram, trazendo cobertores, leite e perguntas. Dona Ruth, comerciante da vila, se ajoelhou ao lado do filhote e examinou seu estado. O barqueiro apenas assentiu com a cabeça e apontou para a mãe Caramelo. Foi ela quem o encontrou, disse. Foi ela quem me guiou até ele. A pequena multidão se calou. Todos sabiam quem era aquela cadela. Vivia nas redondezas, nunca se deixava pegar, mas estava sempre por perto quando alguém precisava. Era conhecida como Caramelo Velha. Agora, sabiam que ela era a mãe. Enquanto o filhote recebia cuidados, a mãe Caramelo permaneceu à distância, observando. Não se aproximava. Não queria assustar. Mas os olhos dela não saíam dele. Sabia que ele estava seguro, mas ainda assim, algo dentro dela dizia que a história não terminava ali. E tinha razão. No dia seguinte, o filhote acordou inquieto. Estava abrigado na varanda da escola desativada da vila, em um colchão improvisado de panos e folhas secas. Ao lado, uma tigela com leite, uma outra com água e um cobertor quente. Mas ele não parava de cheirar o chão. Cheirava, farejava, andava em círculos. Foi Dona Ruth quem notou o comportamento e decidiu seguir o filhote. Ele a levou até os fundos da escola, onde um velho armário caído revelava um buraco no chão. Dentro dele, entre tábuas úmidas e folhas, o filhote puxou um pano. Um pedaço de tecido encardido, com um cheiro que ela não conseguiu identificar. Mas o filhote conhecia aquele cheiro. E a mãe Caramelo também. Quando trouxeram o pano até ela o cheirou e parou. Olhou para o horizonte. Depois, olhou para a vila. Ali havia uma pista. Não era apenas um filhote perdido. Alguém o havia levado até o rio. Alguém o afastou da mãe. E sem entender o motivo, sem saber ainda o que tudo aquilo significava, o coração da vila se apertou. A história da mãe Caramelo e do filhote estava apenas começando. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se o tempo tivesse pedido desculpas pela tempestade do dia anterior. O sol filtrava-se pelas nuvens esparsas e aquecia suavemente as telhas quebradas da escola desativada, onde o filhote Caramelo dormia. A vila estava em silêncio, com exceção do canto dos pássaros e do farfalhar das folhas sob a brisa leve. O filhote acordou com um salto, como se um sonho o tivesse puxado de volta à realidade. Estava mais forte, respirava melhor, e embora o corpo ainda doesse, a energia começava a voltar. Mas o que mais o movia era o cheiro. Aquele pano encontrado atrás da escola guardava um cheiro familiar, e ao mesmo tempo estranho. Não era apenas da mãe. Havia algo mais. Dona Ruth chegou cedo, como prometido. Trazia um pouco de arroz com fígado picado e água fresca. O filhote comeu devagar, atento a cada som ao redor. Depois, voltou até o pano, cheirou mais uma vez e empurrou-o com o focinho. Quando olhou para a mulher, os olhos dele estavam diferentes. Ela entendeu que ele queria sair. Queria ir atrás de algo. Ela abriu o velho portão da escola, hesitante. O filhote saiu em disparada, seguindo o nariz. Dona Ruth, de início preocupada, decidiu seguir de longe. Passaram pelo beco do armazém, pela venda do seu Milton, onde o cachorro farejou o chão por alguns minutos antes de continuar. Pararam diante da capela antiga da vila, onde ele rodou em círculos, confuso. Até que finalmente, ao lado do poço velho, o filhote latiu. Curto. Firme. A mãe Caramelo já os esperava ali. Sentada sob a sombra de um ipê amarelo, observava o poço com atenção. Quando viu o filhote, levantou-se devagar e se aproximou, sem pressa, como quem já sabia que aquele momento viria. Cheiraram-se. Ela lambeu-lhe a cabeça. Depois, os dois se sentaram lado a lado e olharam o poço. Algo ali despertava os dois. No chão, junto às pedras que cercavam a estrutura antiga, havia marcas.
Pegadas pequenas, talvez de criança. E uma outra marca, arrastada, como se algo pesado tivesse sido puxado até ali. Dona Ruth observava tudo em silêncio, os olhos já apertados pela idade, mas ainda atentos aos detalhes. Foi quando a menina Lu apareceu. Vinha com um livro nas mãos e o uniforme da escola antiga ainda servindo como vestido. Seus pais diziam que ela era teimosa como mula, mas ninguém podia negar que tinha olhos bons para o que os outros não viam. Viu a cena dos 2 caramelos junto ao poço e se aproximou com cuidado. O filhote latiu baixo, mas não avançou. A mãe ficou imóvel. Lu tirou do bolso um objeto pequeno. Era um apito de metal, gasto pelo tempo. Havia um nome gravado nele, e Tito. Quem é Tito? Perguntou Dona Ruth, surpresa. O filhote avançou até o apito e começou a cheirá-lo com insistência. Depois, sentou-se e ficou olhando a menina, como se esperasse algo. Lu explicou que havia encontrado o apito nos fundos da escola há alguns dias, mas só agora percebera a ligação. Ela contou que Tito era o nome de um menino que estudava ali antes da escola fechar. Vivia sozinho com a avó e costumava andar sempre com um cachorro caramelo que o seguia por toda parte. Depois que a avó morreu, o menino desapareceu da vila, e ninguém mais falou dele. Muitos achavam que tinham ido morar com parentes em outra cidade. Dona Ruth ficou pensativa. Era uma história antiga. Na época, não se falava muito sobre o menino. Ele era tímido, calado, sempre com o cachorro do lado. Talvez fosse esse filhote? Mas não fazia sentido. O tempo não batia. Este filhote era novo demais. A mãe Caramelo levantou-se e caminhou lentamente em direção ao antigo armazém, que agora estava fechado há anos. Os outros a seguiram. Quando chegaram, ela começou a farejar a porta de madeira, onde a tinta já havia descascado quase toda. Parou num canto e latiu 3 vezes. Lu se aproximou e encontrou uma pequena abertura na lateral. Dentro, muito pó e teias. Mas também havia algo mais. Um caderno. Pequeno, de capa azul e folhas amarelas pelo tempo. Dona Ruth soprou a poeira e abriu. Na primeira página, com caligrafia infantil, lia-se Tito e Caramelo. Treinos secretos. Havia desenhos, mapas da vila, lugares marcados com X. O caderno mostrava rotas, esconderijos, pistas. Era como se o menino tivesse feito um diário de aventuras com seu cão. O filhote cheirava o caderno com atenção. Havia cheiro conhecido ali. Não do menino, mas de um adulto. Alguém que estivera com aquele caderno recentemente. De volta a casa, Ruth sentou-se para pensar. O caderno era antigo, mas havia folhas arrancadas, algumas recentes. Alguém mexera nele. Alguém que conhecia o esconderijo. E alguém que talvez tenha levado o filhote para o rio. Mas por quê? No dia seguinte, Padre Afonso apareceu. Trazia notícias. Disse que alguém havia deixado uma carta na caixa de doações da igreja, sem remetente. A carta dizia: ele estava em perigo. Eu só quis protegê-lo. Agora está seguro. Dentro da carta, um pedaço de tecido com o mesmo cheiro do pano que o filhote encontrara atrás da escola. Padre Afonso não sabia o que pensar. Era claro que alguém estava tentando proteger o filhote. Mas de quem? E por quê? Enquanto isso, a mãe Caramelo começava a se afastar da vila durante as noites. Ninguém sabia para onde ia. Voltava sempre de manhã, suja de barro, com cheiro de mato e folhas presas ao pelo. Ela estava em busca de algo. De alguém. Na terceira noite, Dona Ruth decidiu segui-la. Esperou até a vila dormir, pegou sua lanterna e foi atrás. A cadela atravessou o campo de milho, seguiu pela trilha que levava ao antigo mirante e parou diante de uma árvore caída. Cheirou o chão e começou a cavar. Ruth se aproximou com cuidado. A terra estava solta. Ali havia sido enterrado algo recentemente. A cadela tirou do buraco uma caixa de papelão amassada. Dentro, uma coleira de cachorro com o nome Tito gravado. E uma pequena manta infantil.
ambos com o mesmo cheiro dos outros objetos. A verdade se aproximava. De volta à vila, a caixa foi aberta diante de Zé do Remo, que ao ver a coleira ficou em silêncio por vários minutos. Depois, olhou para a mãe Caramelo e disse baixinho: eu conheci esse Tito. Ele voltava todo fim de semana para ver a avó. Depois que ela se foi, ele parou de vir. Mas há poucos meses, eu o vi por aqui. De longe. Achei que fosse imaginação. Talvez não fosse. Agora, havia uma pista concreta. Tito poderia ter voltado. E poderia ter levado o filhote por algum motivo que ainda não compreendiam. Mas a mãe Caramelo entendia. No fundo, sentia que tudo aquilo não era maldade. Era medo. Alguém tentou proteger. Só não sabia de quê. Ela sabia que a busca estava longe de acabar. E que cada passo a levava mais perto da verdade. Os dias na vila passaram mais lentos depois que a caixa com a coleira foi encontrada. Era como se o tempo decidisse andar com mais cautela, esperando que as pessoas compreendessem o que o destino começava a revelar. O filhote Caramelo, agora mais forte, já andava por toda parte. Mas sempre voltava para a mesma árvore caída, onde a mãe Caramelo havia cavado a caixa. Ali ele se deitava, cheirava o ar e ouvia os sons da mata como se esperasse por uma resposta. Na vila, começaram os preparativos para a romaria fluvial, tradição que acontecia todo setembro. Canoas decoradas, fitas coloridas penduradas nos remos e orações que se repetiam por gerações. Era um momento de fé, de reencontros, e de pedidos. Dona Ruth, mesmo com os pés inchados e o cansaço da idade, ajudava a preparar as velas e os mantos com a menina Lu. Zé do Remo limpava seu velho barco com dedicação, enquanto dizia a todos que seria sua última romaria no rio. Durante a noite que antecedia o evento, o vento mudou. Veio quente, do sul, com cheiro de terra e de lembranças. A mãe Caramelo, como vinha fazendo, deixou a vila em silêncio e seguiu pela trilha. Mas naquela noite, o filhote a seguiu. Pela primeira vez, decidiu acompanhá-la, mesmo que ela não o convidasse. Farejou seus rastros e caminhou com leveza, aprendendo o caminho com cada passo. A trilha os levou até uma clareira esquecida, perto do pé da serra. Ali, entre pedras grandes e árvores tortas, havia restos de objetos humanos. Sacos plásticos, garrafas velhas, um cobertor rasgado. A mãe Caramelo farejou um dos sacos com atenção. O filhote também. Havia cheiro de comida, mas também um outro odor mais recente. Algo familiar. No meio da clareira, o chão estava revirado, como se alguém tivesse escavado e depois coberto novamente. A mãe Caramelo cavou com pressa. O filhote observava. Do buraco raso, ela tirou uma pequena caixa metálica enferrujada. Com o focinho, empurrou a tampa até que se abrisse. Dentro, 2 objetos, uma foto desbotada de um menino sorrindo ao lado de um cachorro caramelo, e um pedaço de pano com o mesmo cheiro das pistas anteriores. O filhote olhou fixamente para a foto. Cheirou-a, lambeu-a, e depois a deitou ao lado. A mãe Caramelo sentou-se ao seu lado e encarou a mata. Sabia que estavam perto da verdade. Enquanto isso, na vila, Lu teve um sonho. No sonho, o filhote corria pela margem do rio, latindo para um homem de costas. Quando o homem virava, era o menino da foto que Dona Ruth havia guardado. Acordou assustada, mas com a certeza de que precisava contar à velha comerciante o que viu. Na manhã seguinte, a vila acordou com uma movimentação diferente. Barcos sendo enfeitados, crianças com coroas de flores, o som da sanfona ecoando da praça. Era o dia da romaria. O filhote e a mãe retornaram antes do amanhecer. Estavam sujos de barro, cansados, mas com olhar firme. Lu os encontrou perto da igreja e contou seu sonho. Dona Ruth escutava atenta. Zé do Remo ouviu parte da conversa e decidiu que levaria o filhote consigo no barco. Disse que havia algo que precisava confirmar. A mãe Caramelo relutou, mas confiou. O velho barqueiro pegou o filhote nos braços, colocou-o sobre um cobertor e o posicionou na frente do barco, junto ao altar improvisado da romaria.
O rio estava calmo naquela manhã. As canoas deslizavam silenciosas, como se o próprio São Francisco respeitasse a fé dos que ali estavam. Cantos suaves, orações em coro e fitas dançando ao vento criavam uma atmosfera sagrada. O filhote observava tudo em silêncio, até que, em certo ponto do trajeto, seus ouvidos se ergueram. Zé do Remo percebeu. O cãozinho começou a se agitar, cheirar o ar, olhar para as margens como quem procurava alguém. Então latiu. 1, 2, 3 vezes. Alto, claro, cheio de intenção. O barco diminuiu a velocidade. Todos olharam em volta. Na margem, parcialmente escondido entre os arbustos, havia alguém. Um homem jovem, de rosto sujo e roupas simples. Parecia assustado com a movimentação. Mas seus olhos estavam fixos no filhote. Quando os olhares se cruzaram, o filhote latiu novamente e tentou pular do barco. Zé o segurou, mas já sabia. A romaria seguiu, mas o barqueiro virou seu barco discretamente para a margem. Quando chegaram perto, o homem recuou alguns passos. Parecia reconhecer-se, e principalmente o cachorro. O filhote não hesitou. Saltou do barco assim que viu espaço e correu até o homem, que caiu de joelhos, chorando. Era Tito. Zé do Remo desceu do barco com calma. O homem mal conseguia falar. Só dizia que não queria fazer mal a ninguém. Que havia voltado à vila em segredo porque achava que ainda corria perigo. E que encontrou o filhote sozinho e decidiu escondê-lo para protegê-lo. Disse que alguém andava pela mata caçando animais para vendê-los e que temia que o filhote tivesse o mesmo destino do antigo Caramelo, que desapareceu anos antes. Zé ouviu tudo sem interromper. O filhote lambia o rosto de Tito, como se o reconhecesse. A mãe Caramelo, que havia seguido a trilha com Lu e Dona Ruth, chegou pouco depois. Caminhou até Tito com passos firmes, cheirou seu corpo, e depois se deitou ao lado do filhote. A aceitação estava ali. A vila se reuniu ao redor daquela cena. Muitos não reconheceram Tito de imediato. Estava diferente, crescido, marcado pelo tempo. Mas os olhos não haviam mudado. Nem o carinho com que olhava para o cão. Padre Afonso, que também viera com a procissão, abençoou os três com poucas palavras e um gesto de paz. Disse que não era preciso entender tudo, apenas acolher o que o coração reconhece como verdadeiro. Com o tempo, Tito explicou melhor o que acontecerá. Tinha fugido anos antes, assustado com rumores de que seu cachorro seria levado por pessoas de fora da vila. Depois, com a morte da avó, se escondeu em cidades próximas, vivendo com pessoas que não o conheciam. Voltou ao Rio nos últimos meses porque sentia falta de casa. Foi quando encontrou o filhote Caramelo e decidiu escondê-lo, achando que estava fazendo o certo. Mas o destino tinha outros planos. Com a verdade exposta, a vila reagiu com surpresa e compaixão. Não havia rancor, apenas o desejo de recomeçar. Dona Ruth propôs, ali mesmo, que transformassem a antiga escola num espaço de acolhimento para cães abandonados. A mãe Caramelo seria a guardiã do lugar, e o filhote, símbolo da nova fase da vila. A proposta foi recebida com aplausos e lágrimas. Lu se ofereceu para cuidar do espaço com outros jovens. Zé do Remo prometeu doar seu barco velho para virar abrigo flutuante em tempos de enchente. Tito, emocionado, disse que ajudaria na reconstrução da escola e que queria ficar, finalmente, em paz. O sol já se punha quando todos voltaram para a vila. A praça foi tomada por velas, música e uma grande roda de comida feita por todos. O filhote e a mãe Caramelo circulavam entre as pessoas, recebendo carinho, atenção e muitos pedaços de carne escondidos sob a mesa. Naquela noite, a vila mudou. Não apenas por causa da história do filhote de Tito, mas porque perceberam que havia algo maior ali e a certeza de que o cuidado, mesmo quando confuso, pode unir as pessoas de formas inesperadas. E enquanto as estrelas surgiam sobre o velho São Francisco, a mãe Caramelo observava tudo de longe, com olhos tranquilos. Seu filhote estava seguro. A vila o aceitara. E ela, que durante tanto tempo viverá às margens, finalmente encontrava seu lugar no centro da história.
A vila acordou em festa no dia seguinte à romaria. O cheiro de pão doce saía das janelas da casa de Dona Ruth, as crianças corriam com fitas coloridas nas mãos e até os mais velhos, geralmente discretos, trocavam sorrisos nos bancos da praça. Pela primeira vez em muitos anos, o clima era leve. A história do filhote Caramelo, da mãe Caramelo e de Tito havia tocado fundo no coração de todos. Mas em meio à alegria geral, havia uma inquietação discreta. Zé do Remo assentia enquanto consertava o telhado da escola antiga. Dona Ruth a percebia nos olhos de Tito, que apesar do acolhimento da vila, ainda caminhava como quem teme ser seguido. Até Lu, com sua sensibilidade aguçada, comentou com a mãe que o filhote andava mais inquieto. Ele cheirava os cantos da vila, parava em trilhas esquecidas, farejava o vento como quem procura algo que não sabe nomear. E ele não era o único. A mãe Caramelo também andava mais alerta. Seus passos não seguiam mais os mesmos caminhos das últimas semanas. Ela agora caminhava na direção do velho engenho, uma construção abandonada no alto da colina, cercada de mato alto e trilhas de barro que quase ninguém mais usava. Ali, décadas atrás, funcionava uma pequena usina de cana, mas desde a última enchente, o lugar se tornará apenas uma lembrança. E um abrigo ocasional para animais do mato. Ninguém da vila costumava subir até lá. Mas os dois caramelos estavam indo com frequência. Foi Zé do Remo quem primeiro comentou. Disse que via pegadas estranhas subindo por aquela trilha. Pequenas, como de criança. E outras, mais largas, como de bota de borracha. As pegadas não eram antigas. Estavam frescas. Alguém andava por lá à noite. Tito ouviu em silêncio. Depois de alguns segundos olhando para o chão, contou o que sabia. Disse que havia visto um homem estranho rondando o engenho nos últimos meses. Não conseguia lembrar do rosto, mas sabia que o sujeito tinha um jeito apressado, nervoso. Largava restos de comida no mato, às vezes até pacotes fechados. Achava que era alguém tentando se esconder, talvez fugido de algum lugar. Com a permissão de Dona Ruth, um pequeno grupo decidiu subir até o engenho. Zé do Remo, Tito, Lu e o filhote foram na frente. A mãe Caramelo os seguiu de longe. A subida era íngreme, mas o filhote subia com facilidade. Ele farejava cada curva da trilha, atento a cada som. No meio do caminho, encontrou restos de plástico rasgado e marcas de pneus leves. Alguém havia levado algo até lá recentemente. Quando chegaram ao portão enferrujado do engenho, o cheiro forte de ferrugem e mofo tomou o ar. Lu tampou o nariz, mas o filhote avançou sem hesitar. Tito forçou a porta de madeira e ela cedeu com um rangido alto. Lá dentro, entre escombros e pedaços de madeira podre, havia sinais claros de que o local estava sendo usado. Uma lona esticada sobre caixotes, restos de fogueira ainda quentes, um cobertor novo e até latas de comida empilhadas. O filhote correu até um dos cantos, latiu e começou a cavar. Debaixo de uma tábua solta, encontrou um caderno. Era igual ao anterior, mas mais recente. Nele, mapas da vila, horários de movimentação, até anotações sobre os barcos. Era claro que alguém estava observando os moradores há semanas. Zé do Remo pegou o caderno e sentou-se sobre uma pilha de tábuas. Virou as páginas devagar, o senho franzido. Em uma das páginas, havia um desenho simples, feito à mão, da imagem de um filhote caramelo preso a um galho, cercado de água. Abaixo do desenho, uma frase escrita com letras trêmulas: protegê-lo é mais importante do que entender. Lu se arrepiou. Tito segurou o filhote no colo. O caderno não era de alguém perigoso. Era de alguém com medo. Talvez até confuso. Mas que acreditava estar fazendo o certo. Foi quando a mãe Caramelo rosnou. De trás do engenho, passos apressados ecoaram na mata. Alguém corria. Zé do Remo e Tito saíram em disparada, mas não conseguiram alcançar. Entre os arbustos, só viram uma mochila caída. Dentro dela, fotos antigas da vila, recortes de jornais, e outra carta. Se vocês acham que ele está seguro, deixem-no ficar. Mas não o deixem sozinho. Eles ainda procuram.
A carta não estava assinada. Mas tinha um cheiro familiar. O mesmo dos panos encontrados antes. O mesmo que a mãe Caramelo sempre farejava nas noites de busca. A vila recebeu a notícia com surpresa. Ninguém sabia quem era o autor da carta. As pessoas começaram a relembrar rostos antigos, pessoas que passaram pela vila e sumiram com o tempo. Muitos começaram a desconfiar de um forasteiro que aparecia de vez em quando para vender ervas e sementes no mercado. Outros acreditavam que era alguém da própria vila, escondido por vergonha ou medo. Enquanto isso, o filhote tornou-se um pequeno herói. Crianças queriam brincar com ele, adultos o acariciavam ao passar. Mas ele continuava atento. Não era como outros filhotes. Guardava em si uma mistura de inocência e desconfiança. Uma herança da jornada que viverá. Lu começou a ensinar o filhote alguns comandos. Ele era esperto, aprendia rápido. Sentar, rolar, fingir de morto. Mas o que mais gostava era de correr até a árvore caída e esperar. Esperava sempre na mesma posição, como se algo fosse acontecer ali. Dona Ruth dizia que o filhote lembrava um velho guardião. Um cão que não late por qualquer coisa. Só quando é necessário. Só quando sente que algo está errado. Com o tempo, Tito começou a ser convidado a contar sua história em rodas de conversa. Não havia segredos ali, apenas verdades difíceis de dizer. Falava de medo, de culpa, de solidão. Mas também falava de reencontros. Contava como o cheiro do filhote lembrava o antigo Caramelo. Como os olhos da mãe Caramelo falavam mais do que qualquer palavra. E como a vila, com seus defeitos e virtudes, era o único lugar onde ele se sentia inteiro. O projeto de transformar a escola em abrigo avançou. Jovens pintavam paredes, idosos doavam móveis e roupas de cama. O nome escolhido foi simples, mas forte, em Casa dos Caramelos. Ali, todo cão teria um lar. E toda criança poderia aprender a cuidar. Na inauguração, o filhote subiu ao pequeno palco improvisado ao lado de Lu. Ela discursou com voz firme, dizendo que o filhote não era apenas um cachorro. Era símbolo de resiliência, de laços que não se quebram, de caminhos que mesmo tortos levam a um lugar bom. A mãe Caramelo ficou à sombra da mangueira, observando. Seus olhos estavam calmos. Ela já não se afastava tanto nas noites. Preferia dormir junto ao filho, na varanda da escola, protegendo o novo lar. E mesmo com o mistério do engenho ainda sem solução, havia paz. A vila sabia que nem tudo precisava ser explicado. Algumas coisas só precisavam ser sentidas. E o filhote Caramelo, com seu focinho atento e olhar profundo, era agora parte da alma daquele lugar. Na última página do caderno encontrado no engenho, uma frase escrita com letra firme: alguns protegem com muros. Outros, com amor. A vila havia escolhido o segundo caminho. A lua cheia pairava alta no céu, tingindo a vila com um brilho prateado e suave. As árvores balançavam lentamente ao sabor da brisa, e o rio São Francisco corria sereno, refletindo a luz da noite como um espelho em movimento. Na varanda da Casa dos Caramelos, o filhote dormia encolhido ao lado da mãe Caramelo. Era uma tranquilidade rara, mas, naquela noite, ela seria quebrada. Pouco depois da meia-noite, o filhote se remexeu. Um som distante, quase imperceptível, fez suas orelhas se erguerem. Não era um latido, nem um barulho humano. Era algo entre o assobio do vento e o estalo de gravetos. A mãe Caramelo também acordou. Eles se entreolharam. Não precisaram trocar sinais. Levantaram juntos e desceram da varanda sem fazer barulho. A trilha até o antigo engenho estava ainda mais escura do que de costume, coberta por nuvens que bloqueavam parte da lua. O filhote seguia o cheiro. Era o mesmo de antes, mas mais forte, mais presente. Alguém estava ali novamente. Ao se aproximarem da clareira, ouviram passos. A mãe Caramelo se abaixou e rosnou baixo. O filhote a imitou, mas ao se aproximarem da parede lateral do engenho, viram uma cena inesperada. Um homem, com uma lanterna fraca, revirava a mochila caída dias antes.
Era magro, usava um boné rasgado e seus sapatos estavam cobertos de lama. Parecia nervoso, mas não assustado. Como se estivesse à procura de algo importante. Quando sentiu os dois cães se aproximando, congelou. A mãe Caramelo avançou com firmeza. O homem ergueu as mãos, como se já esperasse aquilo. Calma, calma, eu sei quem vocês são. Eu não vim fazer mal, disse, ajoelhando-se. O filhote rosnava, mas havia algo diferente naquela voz. Algo cansado. Meu nome é Mauro. Eu conheci o menino. Conheci o Tito, muitos anos atrás, quando ele desapareceu. Ajudei a escondê-lo na época, porque ele me disse que havia gente querendo levar o cachorro dele. Ele tinha pavor de perdê-lo. Ficou comigo um tempo, mas depois sumiu. Os dois caramelos observavam com olhos atentos. Eu tentei achar ele de novo, mas não consegui. Até que um dia vi o filhote. Era igual ao caramelo de antes. Achei que fosse um sinal. Pensei que tinha que proteger. Me escondi, escrevi cartas, deixei pistas. Eu sabia que alguém entenderia. Mauro puxou do bolso uma folha amassada. Era um desenho de Tito com o filhote. Ambos com um sol nas costas e uma árvore caída ao lado. Era uma imagem simbólica, mais clara. O lugar da árvore havia sido o ponto de partida de tudo. Ali o filhote havia despertado. Ali a mãe Caramelo o encontrara. Ali o destino se movia. Os cães se aproximaram. A mãe Caramelo cheirou Mauro. O filhote o imitou. Após um momento tenso, ambos se deitaram diante dele. Era como se aceitassem sua presença, mesmo que com reservas. No dia seguinte, Mauro foi até a vila. Acompanhado dos dois cães, apareceu diante de Tito e dos outros moradores. A recepção foi cautelosa. Ninguém sabia exatamente quem ele era. Mas sua história, aos poucos, começou a fazer sentido. Dona Ruth, ao ver o desenho nas mãos dele, quase caiu sentada. Ela se lembrou daquele desenho. Era igual a um que a avó de Tito mantinha colado na parede. Um dos últimos feitos pelo menino antes de desaparecer. Tito se aproximou. Olhou Mauro nos olhos. Depois olhou para o filhote. Você achou que estava me ajudando. E de certo modo, ajudou mesmo. Mas eu precisava ter voltado antes. Mauro abaixou a cabeça. Eu tinha medo. Medo de trazer o passado de volta. Medo do que as pessoas diriam. Na vila, as palavras de Mauro ecoaram. Muitos entenderam. Afinal, quantos não carregavam silêncios pesados, memórias não ditas, decisões que preferiam esconder? Foi então que Dona Ruth teve uma ideia. Propôs um encontro público, na praça, onde todos pudessem contar histórias antigas, desabafar, trazer à tona o que ficou guardado por muito tempo. Chamaram de a Noite dos Contos da Lua. Uma celebração da verdade e da memória. Na noite marcada, bancos foram arrastados para a praça, velas foram acesas e panelas de mingau e café foram distribuídas. Pessoas começaram a falar. Contaram histórias da infância, do tempo das cheias, das festas antigas, dos bailes no galpão. Aos poucos, começaram a surgir confissões. Um pescador contou que, anos antes, encontrara o antigo caramelo ferido, mas não soubera o que fazer e o deixará sozinho. Uma senhora lembrou de como ajudou a esconder Tito na igreja durante uma noite chuvosa. Outros apenas ouviram, com os olhos marejados. Quando chegou a vez de Tito, ele respirou fundo. Eu me escondi porque não sabia lidar com o medo. Mas agora entendo que a coragem não é a ausência de medo. É a decisão de continuar, mesmo tremendo. A mãe Caramelo se aproximou e deitou ao lado dele. O filhote se aninhou junto aos seus pés. As crianças bateram palmas. Os adultos seguiram o aplauso, e logo toda a praça estava de pé. A partir daquela noite, Mauro passou a ajudar no abrigo. Trabalhava em silêncio, mas com dedicação. Consertava cercas, limpava os canis, alimentava os cães.
O filhote já o reconhecia de longe e o recebia com o rabinho abanando. Era como se todos os fantasmas do passado começassem a se dissipar. Mas nem tudo era paz. Em uma manhã nublada, Zé do Remo encontrou marcas novas na margem do rio. Pegadas grandes, como de alguém carregando peso. Ao lado, restos de corda e pedaços de pano. Não pertenciam a nenhum morador. Lu, ao ser avisada, correu até o engenho. Não havia sinal de Mauro. Preocupados, Tito, Zé e a mãe Caramelo iniciaram uma busca pela mata. O filhote farejava sem parar, como se sentisse que algo estava errado. A trilha os levou para o outro lado da colina, onde quase ninguém ia. Ali, perto de uma árvore caída, encontraram Mauro amarrado, com um corte na testa e um olhar de quem vira mais do que gostaria. Disseram que eu sabia demais, murmurou, com a voz fraca. 2 homens. Rosto coberto. Falaram que o filhote não era para estar aqui. A vila ficou em alerta. A tranquilidade havia sido abalada. O filhote foi mantido sob cuidados mais intensos. Dormia dentro da casa dos Caramelos, protegido por grades e cercas improvisadas. A mãe Caramelo vigiava cada entrada. Foi nessa época que a força da vila se mostrou ainda mais firme. Jovens organizaram vigílias noturnas. Idosos mantinham luzes acesas nas janelas. Até o padre começou a fechar a igreja só de madrugada. No meio dessa tensão, algo curioso aconteceu. O filhote começou a latir para o mesmo lugar todas as noites. Um trecho específico do mato, atrás do abrigo. Era sempre a mesma hora, logo após a meia-noite. Quando investigaram, encontraram pegadas recentes. E uma pequena boneca feita de pano, com o nome O Caramelo bordado. O recado era claro. Alguém ainda observava. Mas agora, a vila não tinha mais medo. Havia união, havia força. E havia o amor por aquele filhote, que agora era símbolo de resistência, de afeto e de esperança. Ao longo dos dias, o mistério se desfez. Com a ajuda de Mauro, localizaram os suspeitos. Eram 2 homens que haviam passado pela vila meses antes, se dizendo colecionadores de animais raros. Haviam tentado levar filhotes e pássaros da região, mas foram expulsos por moradores atentos. Voltaram às escondidas, mas desta vez, a vila estava preparada. A ameaça foi afastada. Com vigilância constante, nenhuma nova tentativa ocorreu. E então veio o Festival da Primavera. Uma tradição esquecida que Lu, com o apoio de Dona Ruth e Tito, decidiu trazer de volta. A praça foi decorada com flores, fitas e luzes coloridas. Houve música, danças e um concurso de histórias contadas por crianças. Na hora do discurso principal, todos esperavam que fosse o padre ou algum ancião a falar. Mas quem subiu ao palco improvisado foi Lu, com o filhote Caramelo nos braços. Esse aqui é o nosso guardião. Mas também é nosso espelho. Mostrou que mesmo pequeno, é possível mudar muita coisa. E nos ensinou que proteger alguém vai além de cercas e muros. É estar presente. É sentir junto. E é amar, mesmo sem naquele momento. O filhote se mexeu no colo de Lu, olhando para a multidão com olhos brilhantes e confiantes, como se soubesse que havia conquistado não apenas a atenção, mas o coração de todos. As palavras dela ecoaram pela praça, preenchendo o ar com uma sensação de esperança e renovação. A vila parecia respirar mais leve, mais unida, como se aquele pequeno ser tivesse trazido para eles um novo propósito. Nos dias que se seguiram, a rotina da vila mudou. As pessoas passaram a cuidar umas das outras com mais atenção, como se o vínculo criado em torno do filhote tivesse despertado algo profundo em todos. As crianças aprendiam a respeitar os animais, ajudavam no abrigo, faziam pequenas tarefas para colaborar com o projeto da Casa dos Caramelos. Os adultos, antes mais reservados, começaram a trocar histórias e a trabalhar juntos em pequenos concertos, melhorias nas casas e nas ruas de terra. Enquanto isso, Tito se dedicava a ensinar às crianças a história do Rio São Francisco, suas lendas e suas tradições. Ele contava sobre as festas antigas, sobre o ciclo das cheias e das secas, sobre o valor da água e da terra para aquele povo que vivia em harmonia com a natureza.
As histórias emocionavam, conectavam o passado com o presente e inspiravam a todos a cuidar do lugar onde viviam. O filhote, que agora crescia saudável e forte, acompanhava Tito por onde ele ia. Era como seu fiel escudeiro, sempre atento, sempre disposto a proteger. Quando alguém se aproximava com intenções duvidosas, o pequeno cão se colocava entre o visitante e os moradores, latindo com uma coragem que parecia muito maior do que seu tamanho. No entanto, a paz conquistada não significava que os desafios tinham acabado. Havia ainda perguntas sem respostas. Quem realmente era Mauro? Qual o segredo que ele carregava? Por que aquela carta no engenho dizia o protegê-lo é mais importante do que entender? E, mais importante, qual era o destino do filhote e da mãe? Você chegou até aqui? Então comente o rio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história. Caramelo? Aos poucos, algumas respostas começaram a surgir, trazidas pelas conversas na praça, pelos encontros entre moradores e pelo trabalho incessante de Tito, Dona Ruth, Luiz do Remo. Mauro contou que havia sido um antigo morador da vila, que por razões pessoais, precisou se afastar por muitos anos. Durante sua ausência, descobriu que o menino Tito havia sido colocado em perigo por causa do filhote, que na verdade carregava uma linhagem rara, cheia de histórias e significado para o povo da região. Por isso, sentiu-se responsável por protegê-los, mesmo que de longe. O segredo não era apenas sobre o filhote. Era sobre a ligação entre passado e presente, entre o rio, a terra e os seres que ali habitavam. O filhote Caramelo era símbolo dessa ligação. Ele representava a força da vida que resiste às adversidades, que busca sempre um caminho de volta para casa, para a segurança e o amor. Essa descoberta fortaleceu ainda mais o sentimento de pertencimento da vila. Todos passaram a se sentir parte de uma história maior, uma rede invisível de cuidados e respeito que os unia não só entre si, mas também com a natureza que os cercava. Mas nem tudo era simples. A estrada para a verdadeira segurança ainda exigia esforço. 2 obstáculos significativos se apresentavam para o filhote e para a vila. O primeiro era o período das cheias do rio, que ameaçava levar as casas mais próximas da margem e dificultar o acesso ao abrigo. Era preciso organizar uma força-tarefa para reforçar as barragens naturais, limpar os canais e garantir que nenhum animal ficasse isolado ou em perigo. O segundo era a resistência de algumas pessoas da vila que ainda desconfiavam de Mauro, que não aceitavam tão facilmente o retorno daquele que por muito tempo fora uma figura misteriosa e ausente. Essa desconfiança criava tensões, dificultava a integração plena e ameaçava a harmonia recém-conquistada. Para superar esses obstáculos, a vila uniu forças. Tito, com sua calma e paciência, passou a mediar conversas entre os moradores, promovendo encontros para ouvir os que tinham dúvidas e medos. Dona Ruth organizava mutirões para as obras de proteção contra as cheias. Zé do Remo e Lu trabalharam em soluções criativas para manter os animais seguros e confortáveis, mesmo quando o rio subia. O filhote, por sua vez, tornou-se uma presença constante em todos os lugares. Em meio ao esforço coletivo, ele corria entre as crianças, alegrava os idosos com suas travessuras e oferecia conforto aos que estavam aflitos. Sua energia parecia contagiar todos, lembrando que, apesar das dificuldades, a vida sempre encontrava um jeito de florescer. Durante as noites, a vila se reunia ao redor da fogueira para ouvir histórias. Era o momento de deixar as preocupações de lado, de celebrar o que tinham conquistado e de renovar os laços que os mantinham unidos. Tito contava as lendas do rio, das matas e das estrelas, enquanto a mãe Caramelo repousava perto dele, atenta a cada movimento. O ambiente mudava a cada estação. A primavera trazia flores coloridas, o cheiro doce das frutas maduras e o canto dos pássaros. O verão, quente e intenso, fazia com que todos buscassem sombra e descanso. O outono pintava as folhas com tons dourados, laranjas e vermelhos, enquanto o inverno, ainda que suave, convidava ao recolhimento e à introspecção. Essas mudanças no cenário natural influenciavam diretamente as decisões dos personagens. Na primavera, por exemplo, a vila aproveitava para plantar hortas comunitárias e organizar festas ao ar livre.
No inverno, as noites longas serviam para o fortalecimento dos vínculos e para o planejamento dos próximos passos. Além disso, os elementos culturais da região estavam sempre presentes nas ações e escolhas da vila. A culinária simples e saborosa, com pratos à base de mandioca, peixe fresco do rio e frutas nativas, era preparada com carinho pelas mulheres da comunidade. As músicas tradicionais, com seus ritmos marcantes, embalavam as festas e os momentos de descontração. As crenças e superstições, respeitadas e celebradas, guiavam os rituais e as decisões mais importantes. Tudo isso tornava a história mais rica, mais palpável, mais verdadeira. Enquanto o tempo passava, o filhote crescia, aprendia e enfrentava seus próprios conflitos internos. Ele sentia a responsabilidade de ser o guardião, mas também carregava dúvidas sobre seu lugar no mundo. Era parte daquela vila, da natureza, da história. Mas seu instinto também o levava a explorar, a buscar, a entender o que havia além dos limites que conhecia. Essa dualidade tornava seus passos mais cautelosos, suas escolhas mais profundas. A mãe Caramelo, sempre ao seu lado, era sua âncora, seu porto seguro. Ela sabia que, para o filhote se tornar o que estava destinado a ser, precisava de liberdade e de proteção. Um equilíbrio delicado. Nas noites em que o filhote estava especialmente inquieto, Tito se sentava com ele à beira do rio. Contava sobre suas próprias dúvidas e medos, sobre como aprender a conviver com eles era o verdadeiro desafio. Era nesses momentos que a conexão entre os dois se fortalecia, criando um elo que nenhuma tempestade poderia romper. Enquanto isso, Mauro encontrava seu lugar na vila. Com o tempo, sua presença passou a ser vista como um ponto de apoio, uma ponte entre o passado e o presente. Ele ajudava não só no abrigo, mas também com sua experiência em técnicas antigas de pesca, agricultura e manejo da terra, que aprendeu com seus avós. A comunidade, aos poucos, tornou-se mais forte, mais unida. Os desafios continuavam, mas ninguém mais os enfrentava sozinho. A Casa dos Caramelos era o coração pulsante desse renascimento, um símbolo vivo de que a esperança é construída dia após dia, com trabalho, amor e perseverança. Em uma tarde de verão, enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, o filhote correu até a antiga árvore caída, local que carregava tantas memórias. Ele parou ali, olhou para a água do rio que seguia seu curso constante, e sentiu uma paz profunda. Era o fim de um ciclo e o início de outro. A vila sabia que o futuro era incerto, mas estava pronta para enfrentá-lo. Juntos, humanos e cães, em harmonia com o rio e a terra, construíam um lugar onde o impossível se tornava possível. O outono chegou trazendo consigo o aroma das folhas secas e o frescor da brisa que fazia o Rio São Francisco parecer mais sereno, mas nem por isso menos imponente. Na vila, as atividades do dia a dia continuavam, mas havia um sentimento novo, uma espécie de calmaria após as tempestades enfrentadas. O filhote Caramelo, agora mais forte e confiante, caminhava lado a lado com a mãe. Sua presença era uma constante na vida de todos, uma fonte de alegria e segurança. Naquele período, Tito sentia que era hora de aprofundar o conhecimento sobre as origens do filhote e de sua mãe. Ele começou a reunir os moradores mais antigos, aqueles que guardavam histórias de gerações passadas, para reconstruir a saga dos Caramelos e entender o papel que eles desempenhavam na vila e na região. Com a ajuda de Mauro, que trazia memórias antigas e até mesmo mapas esquecidos, eles começaram a montar um mosaico que explicava os mistérios que até então pairavam no ar. Entre as narrativas, uma história chamava a atenção da lenda da proteção do rio, que dizia que animais especiais apareciam em tempos de mudança para guiar e proteger a comunidade. O filhote Caramelo parecia ser exatamente esse tipo de guardião. A lenda também falava de um elo invisível que unia esses seres ao destino do povo que vivia às margens do rio, sugerindo que aquele elo precisava ser mantido e respeitado para que a harmonia fosse preservada. Esse conhecimento trouxe um novo peso para as ações da vila. Não era apenas sobre proteger os animais ou os moradores, era sobre manter viva uma tradição, um pacto silencioso com a natureza e com o próprio tempo. Em meio a essa busca, um acontecimento inesperado mudou o rumo da história. Durante uma das caminhadas diárias ao longo do rio, o filhote percebeu algo estranho nas margens e sinais recentes de movimento, pegadas que indicavam a presença de alguém desconhecido.
Ele latiu, chamou Tito e a mãe, e juntos seguiram o rastro, que os levou até uma caverna escondida entre as pedras, pouco explorada pela maioria. Lá dentro, encontraram restos antigos, objetos esquecidos, marcas nas paredes que pareciam símbolos. Mauro, com seu conhecimento, reconheceu aquelas inscrições como parte de uma antiga cultura ribeirinha que havia vivido naquela região há séculos. Aquela descoberta trouxe à tona um novo capítulo da história da vila e da relação com o rio. Era um chamado para entender melhor as raízes profundas daquele lugar, para reconhecer a importância de proteger não só o presente, mas também o passado. A notícia da caverna se espalhou, e a vila se mobilizou para explorar, registrar e preservar aquele local. Crianças participaram de oficinas de desenho e escrita, capturando as imagens que encontravam. Adultos colaboraram na limpeza e na organização, enquanto os mais velhos contavam suas próprias histórias sobre os ancestrais e a terra que habitavam. Essa conexão cultural e histórica fortalecia o sentimento de pertencimento e a responsabilidade coletiva. O filhote Caramelo, em seu papel de guardião, parecia compreender a importância daquele lugar. Passava horas ali próximo, como se absorvesse a energia das pedras e da água. Mas junto com essa descoberta, vieram novos desafios. A caverna atraía curiosos de outras vilas e cidades próximas, alguns com intenções duvidosas. O temor de que o local fosse explorado ou danificado fez com que Tito e Mauro começassem a organizar uma espécie de guarda comunitária, composta por jovens e adultos dispostos a proteger a história e o patrimônio natural. Foi nesse contexto que uma reviravolta importante aconteceu. Durante uma das noites de vigília, o filhote começou a latir desesperadamente ao perceber uma movimentação suspeita perto da caverna. Ao chegar com a mãe e com os vigilantes, encontraram um grupo tentando remover algumas pedras para ter acesso a uma parte mais profunda da caverna. A situação foi contida, mas revelou que havia interesses maiores e mais perigosos do que se imaginava. A vila, então, decidiu fortalecer ainda mais a proteção ao local, estabelecendo regras claras sobre o que poderia ser explorado e compartilhado. O respeito à cultura e à natureza virou uma bandeira comum, unindo todos em torno de um objetivo maior. Enquanto isso, o filhote continuava seu crescimento. Ele já não era mais apenas um símbolo, mas um verdadeiro herói para a vila. Enfrentava seus medos, aprendia a liderar e a proteger. Passava a maior parte do tempo com a mãe e com Tito, que o ensinava a reconhecer os perigos e a confiar em seus instintos. Porém, apesar do avanço, o filhote enfrentava um conflito interno e a sensação de não pertencer completamente a nenhum lugar. Ele era parte da vila, da história, da lenda. Mas, ao mesmo tempo, sentia o chamado da liberdade, o desejo de explorar o mundo além do rio, das árvores e das pessoas que amava. Essa tensão o acompanhava nas noites silenciosas, quando olhava para as estrelas e imaginava o que haveria além das montanhas distantes. A mãe, atenta, percebia essa inquietação e tentava confortá-lo, explicando que cada jornada tem seu tempo e que ele precisava aprender a valorizar o presente antes de buscar o desconhecido. Com o passar dos meses, a vila se preparava para a chegada da festa do São João, uma tradição que reunia música, dança, comidas típicas e muita alegria. Era um momento de celebração que marcava o ciclo do ano e fortalecia os laços entre as pessoas. No centro das preparações, o filhote tinha um papel especial. Participava das decorações, ajudava a carregar lenha para a fogueira e era o amigo inseparável das crianças que aguardavam ansiosas pela festa. Na noite do São João, a vila se iluminou com as chamas das fogueiras, o cheiro de milho assado e o som das sanfonas. Tito e Mauro dividiram histórias e canções, enquanto a mãe e o filhote descansavam ao lado da fogueira, observando as estrelas que pareciam sorrir para eles. No entanto, um último desafio ainda se apresentava. A desconfiança entre alguns moradores e Mauro, que ainda resistiam a aceitar plenamente sua presença e história, ameaçava a harmonia alcançada. Foi Tito quem, com paciência e sabedoria, conseguiu mediar um encontro aberto, onde cada um pôde expressar seus sentimentos, dúvidas e esperanças. As palavras foram difíceis, carregadas de emoções, mas abriram caminho para o perdão, o entendimento e a reconciliação. Mauro, por sua vez, revelou sua vulnerabilidade, falando sobre o peso da culpa que carregava por ter se afastado quando mais precisava estar presente.
As lágrimas e os abraços que seguiram marcaram o momento em que ele se tornou verdadeiramente parte da comunidade. Assim, o ciclo de um ano chegava ao fim, com o filhote Caramelo crescendo forte, a vila unida e cheia de vida, e a promessa de um futuro iluminado pela coragem, pelo amor e pela esperança. Cada vitória tinha seu custo, cada passo era fruto de esforço e dedicação. Mas o impossível, que parecia distante e inalcançável no início, agora era apenas mais uma etapa da jornada. A história dos caramelos, do rio, da vila e das pessoas que os cercavam, continuava a ser escrita, dia após dia, latido após latido, como um canto eterno de resistência e renovação. O inverno começou a se instalar de forma suave naquela vila às margens do rio São Francisco, trazendo noites mais longas e um silêncio peculiar que parecia envolver tudo ao redor. A paisagem mudou, as árvores perderam algumas folhas, a vegetação se tornou mais rasteira, e o aroma da terra molhada ganhou força após as poucas chuvas típicas da estação. Para os moradores, era tempo de recolhimento, de introspecção, e também de preparação para o que o próximo ciclo pudesse trazer. O filhote Caramelo, já um jovem cão, sentia-se mais maduro e responsável a cada dia que passava. Ele não era mais aquele cachorrinho assustado preso a um galho no meio do rio, mas um guardião da vila, um símbolo de esperança que, com o passar do tempo, inspirava respeito e admiração. Mesmo assim, dentro dele havia uma inquietação silenciosa, um conflito que o fazia questionar seu papel e o seu lugar no mundo. Durante aquelas semanas frias, a vila enfrentou dificuldades inesperadas. As cheias do rio, embora menos intensas que em anos anteriores, causaram transtornos em alguns pontos da margem, exigindo reparos urgentes nas barragens naturais e nas casas que corriam risco de serem atingidas pela água. As estradas de terra ficaram lamacentas, dificultando o transporte de alimentos e suprimentos essenciais. As pessoas precisaram se unir ainda mais para superar essas adversidades. Tito, A. Mãe Caramelo e Mauro coordenaram um esforço coletivo, contando com o auxílio dos moradores, das crianças e dos jovens que, mesmo com o frio, ajudavam nas tarefas pesadas. O filhote acompanhava tudo atentamente, correndo entre as pessoas, oferecendo conforto, e mostrando que, apesar do tamanho, sua presença tinha um peso especial. Seu latido forte e firme era uma força que animava a todos, um lembrete de que juntos eles eram capazes de superar qualquer obstáculo. Mas, ao mesmo tempo, novos desafios surgiram na forma de dúvidas e tensões internas. Alguns moradores, ainda resistentes à presença de Mauro, manifestavam opiniões contrárias à sua liderança e questionavam suas intenções. Essas atitudes geravam um clima delicado, capaz de comprometer a união da comunidade, tão fundamental para enfrentar os momentos difíceis. Tito, como sempre, buscou mediar essas situações com paciência e empatia. Reuniões foram convocadas na Casa dos Caramelos, onde todos podiam expressar suas preocupações e opiniões. Ele incentivava o diálogo aberto, a escuta ativa, e mostrava que o respeito era a base para construir um futuro melhor. Aos poucos, essas conversas ajudaram a dissipar os preconceitos e a construir pontes entre os moradores. Aos poucos, o filhote começou a perceber que seu conflito interno era mais profundo do que imaginava. Ele queria ser livre para explorar além do rio, das árvores e da vila, mas sentia uma responsabilidade enorme para com aqueles que o amavam e protegiam. Essa dualidade criava uma angústia silenciosa que o acompanhava nas noites frias. Durante uma dessas noites, enquanto caminhava ao lado do rio, o jovem cão encontrou Tito sentado em uma pedra, olhando para a água escura e refletindo. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e se deitou ao lado do amigo, sentindo o calor da presença que o acalmava. Tito acariciou o pelo do filhote e falou com voz suave sobre a importância de entender o próprio coração antes de buscar respostas fora de si. Contou que o medo e a dúvida são parte natural de qualquer jornada, mas que a verdadeira coragem está em enfrentar esses sentimentos, aceitar as próprias limitações e, acima de tudo, confiar no amor e no apoio daqueles que estão ao nosso lado. Naquela conversa simples, o filhote encontrou um conforto que jamais imaginara. Ele compreendeu que não precisava carregar o mundo sozinho e que seu verdadeiro poder estava na conexão que tinha com a vila, com a mãe, com Tito e com todos que amavam o rio e a terra. Enquanto o inverno avançava, a vila vivia também momentos de celebração e renovação. O dia da Festa das Águas, uma tradição ancestral da região, aproximava-se.
Era um evento que simbolizava a gratidão pelo rio, pela vida e pela abundância, e que envolvia danças, cantos, rituais e refeições compartilhadas. A preparação para essa festa mobilizou todos os moradores. A Casa dos Caramelos se transformou em um espaço vibrante, cheio de cores, cheiros e sons. Crianças aprenderam canções tradicionais, mulheres preparavam pratos típicos com mandioca, peixe e frutas nativas, e os homens cuidavam da montagem das estruturas para as celebrações. O filhote, agora quase adulto, participou ativamente, animando as crianças, correndo entre os adultos e até mesmo protagonizando uma pequena apresentação que emocionou a todos. Ele havia se tornado uma verdadeira estrela da vila, um símbolo vivo do amor e da esperança. Porém, a festa trouxe também um desafio inesperado. Durante as celebrações, uma tempestade repentina começou a se formar, ameaçando interromper tudo. As nuvens pesadas encobriram o céu em pouco tempo, e o vento começou a soprar com força, fazendo com que as barracas e decorações tremessem. Os moradores correram para proteger o que podiam, enquanto Tito organizava os grupos para garantir a segurança de todos. O filhote, instintivamente, ajudava a guiar as pessoas para os locais seguros, latindo para chamar a atenção e alertar sobre os riscos. A tempestade passou, deixando um rastro de destruição leve, mas suficiente para que todos sentissem a fragilidade da vida e da natureza. O momento, porém, serviu para reforçar os laços entre a vila. A ajuda mútua, o cuidado coletivo e a resiliência mostraram que, mesmo diante das adversidades, a esperança e a solidariedade eram forças invencíveis. Depois da tempestade, a vila se reuniu para reconstruir o que foi perdido. Esse processo, embora cansativo, trouxe momentos de alegria e aprendizado. Cada pedaço de madeira colocado no lugar certo, cada planta replantada, era uma vitória conquistada com esforço e união. Nesse período, a relação entre o filhote e a mãe se fortaleceu ainda mais. Ela continuava sendo seu apoio e proteção, mas também incentivava sua independência e crescimento. As conversas silenciosas entre eles, cheias de olhares compreensivos e gestos ternos, transmitiam uma mensagem clara: o amor verdadeiro é liberdade e cuidado ao mesmo tempo. Paralelamente, a conexão entre Tito e o filhote se aprofundava. Ele ensinava sobre o rio, sobre as estrelas, sobre os ciclos da natureza, e compartilhava histórias que alimentavam a imaginação e o espírito. Era uma amizade que transcendia palavras, um elo construído com respeito, paciência e carinho. Mauro, por sua vez, consolidava sua posição na vila. Com o tempo, ganhou o respeito daqueles que duvidavam dele, mostrando sua dedicação e conhecimento. Sua experiência com técnicas antigas de manejo da terra e pesca sustentável ajudava a vila a se adaptar e prosperar, mesmo diante dos desafios ambientais e sociais. Juntos, os moradores começaram a desenvolver projetos para melhorar a vida na comunidade. Hortas comunitárias, sistemas de captação de água da chuva, oficinas de artesanato e preservação cultural tornaram-se parte do cotidiano. A Casa dos Caramelos virou um centro de aprendizado e troca, um espaço onde o passado e o presente se encontravam para construir o futuro. O filhote, com seu jeito carinhoso e curioso, era a alma dessas iniciativas. Ele se tornou um símbolo de transformação, mostrando que mesmo aqueles que enfrentam grandes desafios podem se tornar protagonistas de uma história bonita e inspiradora. O conflito interno do jovem cão, no entanto, ainda não havia sido completamente resolvido. Ele continuava a sentir a chama da curiosidade e do desejo de explorar o desconhecido, mas agora carregava consigo a certeza de que podia retornar sempre ao lar, ao amor e à proteção da vila. Em uma tarde dourada de sol, enquanto caminhava ao lado da mãe e de Tito, o filhote olhou para o horizonte e sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele sabia que a vida era feita de ciclos, de encontros e despedidas, de aprendizados e desafios. O futuro era um mistério, mas ele estava pronto para enfrentá-lo, porque agora compreendia que não estava sozinho. A vila, o rio, a mãe, Tito e Mauro formavam uma rede invisível que o sustentava e o fortalecia. E assim, com o coração cheio de esperança e a alma leve, o filhote caramelo seguiu seu caminho, latindo para o mundo e para a vida, mostrando que o impossível pode ser vencido com amor, coragem e união. A primavera chegou à vila trazendo um renascimento de cores, aromas e energia.
Os campos ao redor do Rio São Francisco começaram a se cobrir de flores silvestres, e o ar estava impregnado do doce perfume das matas próximas. O sol brilhava com intensidade moderada, aquecendo a pele e convidando todos a saírem de suas casas para celebrar a nova estação. O filhote Caramelo, agora quase um adulto, sentia-se renovado junto com a natureza, pronto para enfrentar os novos desafios e alegrias que a vida traria. Desde o último inverno, muita coisa havia mudado na vila. As pessoas estavam mais unidas, e o respeito mútuo que antes era uma esperança distante tornara-se uma realidade concreta. Tito e Mauro haviam trabalhado incansavelmente para garantir que os moradores participassem ativamente das decisões, promovendo encontros frequentes que reforçavam o senso de comunidade. A Casa dos Caramelos tornará-se o ponto de encontro para debates, festas e atividades culturais, onde se cultivava a memória e o espírito coletivo. O filhote, que agora se chamava simplesmente Caramelo, passou a ser um verdadeiro emblema da vila. Sua presença constante inspirava coragem e cuidado, além de despertar em cada pessoa o desejo de proteger tudo aquilo que construíram juntos. Apesar do progresso, o jovem cão ainda sentia o conflito interno que o acompanhava desde pequeno, o desejo de explorar o mundo além da vila e a responsabilidade que sentia para com seu lar e aqueles que amava. Na primavera, uma série de acontecimentos importantes começou a transformar a rotina da vila. O primeiro deles foi a chegada de um grupo de visitantes interessados em aprender sobre as tradições e a cultura local. Eles eram estudantes universitários e pesquisadores que buscavam documentar e preservar o patrimônio histórico e natural da região. A princípio, alguns moradores receberam-nos com desconfiança, temendo que a presença dos estranhos pudesse trazer problemas. Tito, com sua habilidade natural para mediar situações, organizou uma reunião para que os visitantes pudessem se apresentar e explicar seus objetivos. Ele enfatizou a importância do respeito às tradições e da colaboração, incentivando a troca de conhecimento entre as partes. Aos poucos, a tensão diminuiu, e os visitantes começaram a se integrar à vila, participando das atividades e aprendendo com os moradores. Entre os visitantes estava uma jovem estudante de antropologia, que se interessou profundamente pela história do filhote Caramelo e sua mãe. Ela viu neles a materialização das lendas locais, os guardiões do rio e da vila. Sua motivação principal era entender como a relação entre os humanos e os animais moldava a identidade daquela comunidade, buscando formas de proteger esse vínculo no futuro. Enquanto isso, Caramelo experimentava seu crescimento físico e emocional. Ele enfrentava obstáculos naturais, como atravessar áreas de mata fechada para buscar alimentos ou proteger os mais jovens, e desafios sociais, como aprender a lidar com o medo e a desconfiança que ainda existiam entre alguns moradores e visitantes. Esses obstáculos o tornavam mais forte, mas também o forçavam a refletir sobre seu lugar no mundo. Em uma tarde, enquanto explorava uma área próxima ao rio, Caramelo encontrou sinais de uma nova ameaça, pegadas humanas que indicavam uma possível construção próxima a uma área sagrada para a vila e o rio. Preocupado, ele alertou Tito e a mãe, que decidiram investigar. A descoberta gerou uma preocupação coletiva, pois a construção poderia trazer consequências negativas para o meio ambiente e para a cultura local. A partir desse momento, a vila se mobilizou para proteger a área. Os moradores, com o apoio dos visitantes e da jovem antropóloga, começaram a realizar mutirões para preservar a mata e o rio. Esse esforço coletivo fortaleceu ainda mais os laços entre todos, mostrando que o respeito à natureza era fundamental para a sobrevivência da comunidade. Ao longo das semanas, outras reviravoltas ocorreram. Pequenas divergências entre moradores sobre as melhores formas de agir foram resolvidas com diálogo, mas também revelaram que o processo de união ainda estava em construção. Caramelo sentia a responsabilidade de mediar esses momentos, usando seu instinto e sua presença para acalmar os ânimos e incentivar a cooperação. Uma reviravolta média ocorreu quando a jovem antropóloga descobriu documentos antigos que indicavam a existência de um tesouro cultural enterrado nas proximidades da vila. Essa descoberta trouxe esperança, mas também um conflito. Alguns moradores queriam explorar o tesouro para benefício próprio, enquanto outros defendiam a preservação e o respeito à memória coletiva. Esse impasse exigiu que Tito e Mauro usassem toda a sua sabedoria para encontrar um equilíbrio que respeitasse as tradições e as necessidades de todos. Caramelo, por sua vez, vivia uma transformação interna.
Em seus momentos de vulnerabilidade, questionava sua capacidade de liderar e proteger, mas sempre encontrava forças na mãe e em Tito, que nunca deixavam de mostrar confiança nele. O jovem cão passou a entender que a verdadeira força estava na união e no amor, e que o impossível poderia ser superado com coragem e solidariedade. Durante uma festa local que celebrava a colheita, a vila se encheu de música, dança e aromas típicos. O clima de alegria contagiava a todos, e Caramelo era o centro das atenções. No entanto, uma tempestade inesperada ameaçou estragar a celebração, trazendo ventos fortes e chuvas torrenciais. Mais uma vez, a comunidade mostrou sua resiliência, unindo-se para proteger a festa e garantir a segurança de todos. Nos momentos de calmaria que seguiram, Caramelo e a mãe caminhavam pelo rio, sentindo a brisa suave e o som da água correndo. Esses momentos sensoriais eram fundamentais para o equilíbrio emocional do jovem cão, que aprendia a valorizar o presente e a aceitar as mudanças que a vida trazia. A conexão emocional entre Caramelo, a mãe, Tito e Mauro se aprofundava a cada dia. Eles se tornaram uma verdadeira família, onde o amor, o respeito e a compreensão eram os pilares que sustentavam a comunidade. Cada vitória era celebrada, mas também trazia sacrifícios, lembrando a todos que nada na vida é fácil ou garantido. Com o passar do tempo, a vila começou a implementar projetos sustentáveis, como a criação de hortas comunitárias e a promoção de práticas de pesca consciente, inspiradas nos ensinamentos ancestrais. Esses esforços mostravam que o sucesso era fruto do trabalho coletivo e do respeito às regras que regiam o universo da comunidade. Caramelo, em sua jornada, aprendeu a valorizar esses ensinamentos e a usar suas habilidades para proteger não só a vila, mas também o legado cultural e natural que recebia. Seu crescimento era visível, não apenas em tamanho, mas na sabedoria e no amor que irradiava. Ao final da primavera, a vila celebrava a vida em sua plenitude, sabendo que, apesar dos desafios e das incertezas, juntos eram capazes de transformar o impossível em realidade. Caramelo, o filhote que um dia fora preso a um galho no meio do rio, agora caminhava confiante, pronto para os próximos capítulos de sua história. A vila despertava com a luz suave do amanhecer. O céu tingia-se de tons rosados e dourados enquanto o rio São Francisco refletia essa paleta mágica em suas águas calmas. Havia um clima de expectativa no ar, uma mistura de esperança e nervosismo, pois naquele dia algo muito importante iria acontecer, um momento que definiria o futuro da vila e de todos que nela viviam. Caramelo, o cão que um dia fora um filhote preso a um galho nas correntezas do rio, agora caminhava com passos firmes e olhos brilhantes. Seu pelo. Caramelo reluzia à luz da manhã, e sua postura demonstrava toda a força e maturidade conquistadas ao longo dos meses. Ele sentia um misto de orgulho e responsabilidade, ciente de que seu papel ali era muito maior do que imaginara. A mãe de Caramelo, sempre ao seu lado, também compartilhava daquele sentimento. A ligação entre eles era profunda e cheia de significado. Ela havia sido seu porto seguro, seu guia e seu exemplo. Agora, via no filho o reflexo de tudo o que a vila precisava para continuar crescendo e se fortalecendo. Os moradores começavam a se reunir ao redor da casa dos Caramelos, que para todos já não era apenas uma construção física, mas um símbolo de união, resiliência e cultura. Tito e Mauro estavam ali, prontos para celebrar as conquistas e para enfrentar, juntos, os próximos desafios. A jovem antropóloga, que ao longo dos meses havia se tornado parte da comunidade, também estava presente, emocionada com tudo o que viu florescer. Nos últimos meses, a vila enfrentará momentos decisivos. As descobertas arqueológicas feitas graças aos documentos antigos haviam sido um presente inesperado. Com o consenso da comunidade, os artefatos encontrados foram preservados e integrados a um pequeno museu local, que passou a contar a história do povo que habitara aquelas terras e da relação especial entre os humanos e os animais, especialmente os cães caramelos, que eram considerados guardiões do rio. Essa iniciativa atraiu visitantes e novos moradores, interessados não só na cultura, mas também na forma como a vila havia se reorganizado em torno do respeito ao meio ambiente e da valorização das tradições. Os projetos sustentáveis, como as hortas comunitárias e a pesca consciente, passaram a servir de modelo para outras comunidades ribeirinhas. Caramelo, em meio a tudo isso, era mais do que um símbolo, era um líder natural.
Sua coragem e determinação inspiravam crianças e adultos a se dedicarem às causas da vila. Ele conhecia cada trilha, cada árvore, cada canto do rio como se fossem parte de sua própria história. E, apesar de toda a força, havia momentos em que sua vulnerabilidade se revelava-se, especialmente quando, sozinho, sentia o peso das responsabilidades e a saudade das aventuras que ainda sonhava viver além dos limites conhecidos. Mas naquele dia, a ansiedade de Caramelo dava lugar a uma sensação inédita, a certeza de que, onde quer que fosse, a vila seria sempre seu lar, e que o amor que os unia seria capaz de sustentar qualquer sonho. A cerimônia começou com as vozes das mulheres da vila entoando cânticos ancestrais, músicas que falavam do rio, da terra e do ciclo eterno da vida. O som parecia ecoar pelas águas, levando a mensagem de esperança para além das margens. Caramelo acompanhava atento, sentindo a força daquele ritual, sabendo que ele era parte de algo muito maior do que ele mesmo. Depois, Tito falou para a multidão, com sua voz firme e cheia de emoção. Ele lembrou a todos das dificuldades enfrentadas, das enchentes, das tensões, das dúvidas, e de como cada passo dado foi um ato de coragem e amor. Falou sobre a importância de preservar a cultura, a natureza e as relações humanas. Enfatizou que o maior tesouro da vila não eram os artefatos, mas o espírito coletivo e a capacidade de recomeçar sempre. Mauro complementou, destacando as conquistas ambientais e os projetos que já estavam transformando a vida de todos. A pesca sustentável garantiu que o rio continuasse saudável, e as hortas comunitárias trouxeram alimento e união. Ele falou sobre a importância de respeitar as regras da natureza e de manter o equilíbrio que assegura a sobrevivência de todos os seres vivos. A jovem antropóloga então compartilhou suas experiências, dizendo que o que viu na vila foi um exemplo raro de harmonia entre passado, presente e futuro. Ela falou do vínculo especial entre Caramelo e sua mãe, da forma como os humanos aprenderam a viver junto com o rio e a terra, e da importância de contar essa história para o mundo. Enquanto as palavras ecoavam, Caramelo sentia uma mistura de emoção e gratidão que o fazia querer latir alto e correr para o rio. Ele sabia que aquela era a recompensa por todos os dias difíceis, por todas as dúvidas e lutas internas. Mas naquele momento, uma surpresa inesperada iluminou a cerimônia. Um grupo de crianças aproximou-se com um presente, um amuleto feito de sementes e fibras naturais, que simbolizava a proteção e a renovação. Elas explicaram que aquele amuleto era uma tradição antiga da vila, passada de geração em geração, e que agora queriam entregar a Caramelo como um símbolo de confiança e carinho. O jovem cão aceitou o presente com a alegria que só um coração puro pode ter. A conexão entre ele e a vila estava mais forte do que nunca, e ele sabia que aquela confiança era uma luz que guiaria seu caminho. Após a cerimônia, a vila celebrou com uma grande festa. O aroma das comidas típicas se misturava ao frescor do rio, e a música animava os corpos e as almas. Caramelo correu entre os presentes, pulando, brincando, sentindo-se livre e amado. Em cada olhar, ele via o reconhecimento e a esperança, e isso o enchia de uma força indescritível. Nos dias que se seguiram, a vida continuou seu curso, mas algo havia mudado para sempre. A vila se tornará um exemplo de perseverança e amor, onde cada ser, humano ou animal, tinha seu lugar e sua voz. Caramelo, o cão que um dia lutou para sobreviver preso a um galho no meio do rio, agora era um guardião, um líder, um símbolo de que o impossível pode ser vencido com união, coragem e compaixão. Em uma manhã tranquila, Caramelo e sua mãe caminharam até a margem do rio. O sol brilhava suavemente, e o som da água acalmava seus corações. Eles olharam para o horizonte, sabendo que a jornada continuaria, que haveria novos desafios e descobertas. Mas, acima de tudo, havia a certeza de que juntos, com amor e fé, poderiam superar qualquer obstáculo. Caramelo deu um último latido, firme e cheio de esperança, enquanto a brisa levava seu som pelo vale. Era um chamado para a vida, para o futuro, para a continuidade de uma história que jamais seria esquecida. Assim, a história do filhote Caramelo que um dia foi preso a um galho no Rio São Francisco chegou a um final feliz e emocionante, mostrando que a força do amor e da união é capaz de transformar até as situações mais difíceis em capítulos de vitória e esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o rio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis.
Sua ajuda é importante. Até a próxima história.